Ó, chegou uma pergunta aqui da Gi Duarte, deixa eu colocar aqui. Aí. Ó, durante a faculdade, eu nunca ouvi ninguém falando sobre a residência, nenhum professor. Aí eu quero ponderar alguma coisa. Eu sou um pouco mais antigo que vocês, né? Eu formei em 2008 e, se não me engano, foi a segunda ou terceira turma de residência que teve. Então você vê que eu sou antigo, né? E É. desde aquela época, assim, não se falava de residência, não se falava de mestrado. Como é que tá hoje em dia isso, pessoal? É mais comentado ou vocês têm que ir atrás por conta própria mesmo? Ou é algo que se fala em sala de aula? Como que tá isso mais de um tempo pra cá? Eu acho que assim, de forma geral, né, o que que eu percebo, né? Eu sou formado na UFG, mas já dei aula em algumas particulares. O que eu percebo é bem o que a Gi disse mesmo, né? Infelizmente, principalmente as faculdades particulares, as faculdades particulares são ótimas, ótimas em questão de estudo, de entendimento, o aluno sai, na maioria das vezes, muito bem formado, só que às vezes falta, né, algumas iniciativas da universidade promover algumas coisas que são importantes para o aluno, como a residência. Então, isso que a Gi disse de ela nunca ter ouvido falar sobre residência, nenhum professor, é muito comum, muito comum. E infelizmente, tá? Porque é algo que pode agregar muito para o veterinário, né? Porque assim, a residência ela é relativamente nova, velho. A gente tem uns anos aí, né, que tem ela, mas assim, ela não é sempre existiu ela, né? Muitos professores, inclusive, né, que estão aí não fizeram residência, né? Sim. Isso é algo, por isso que eu falo assim, é relativamente recente. Então, assim, acaba que o simples fato, às vezes, do professor não ter feito residência, ele não coloca em pauta essa possibilidade, né? O que é uma pena, na verdade, né? Nas universidades federais, a gente acaba, porque justamente como ela tem o programa de residência atrelado, né, à escola, acaba que fica um pouco mais fácil de ter esse entendimento de que ela existe. Uhum, Mas ainda assim, às vezes o aluno tem dificuldade para saber como chega lá, uhum. né? Então, assim, é um problema assim que não é só da Agi, tá? É um problema assim de um monte de aluno, né? E que eu acho que falta mais mesmo, né? Uma captação de entendimento do que é uma residência, né? Desse melhor entendimento, sabe? Ó, que legal. Chegou uma mensagem aqui da Duda Borges, falou: fui saber sobre a residência através do Bruno, que ele comentava um pouco na aula de diagnóstico. Olha que legal isso. Importância também de ter um professor que dá Uhum. valor nisso também, né, Bruno? Como você falou, tem muitos professores Isso. que não fizeram ou não dão valor e realmente não comentam. E por isso eu quis te perguntar, porque na minha época mesmo, gente, sério, assim, até questão de bolsa, PIBIC, PIVIC e tal, você tinha que ir atrás, assim, parece que era como se fosse uma quest, sabe? Era um desafio, você tinha que ir atrás, tinha um mito, você tinha que ter um professor e tal. E realmente, assim, às vezes falta até explicar isso em sala de aula mesmo, né? E parabéns, Bruno, por levar isso até para as faculdades Uhum. particulares, né? Porque a gente ia até conversar sobre isso, se é mito ou verdade, que entra mais aluno de faculdade pública do que de particular nas residências. Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas que bom que você É. leva isso, é importante. Levo bastante, tá? Eu acho que assim, inclusive até como um professor, né? Eu acho que é interessante uma visão diferente quando o professor ele tem rotina, tem uma prática na Sim. vivência, porque o professor ele consegue transmitir experiências, né? E o professor acho que serve para isso, né? Então, assim, eu já fui, agraciado de ter visto várias aulas do Iago. E assim, é um stand-up, tá? Eu vou falar, é um stand-up, Hoje eu vi né? um videozinho, É um eu vou comentar stand-up. isso hoje. Eu vi um vídeo hoje no Instagram do Iac, eu morri de rir. Ele ensinando Aham. a técnica lá do RCT RCT, com né? a musiquinha do Staying Alive. E eu falei, ah, isso é referência do The Office. E achei muito legal. É, Cara, eu nunca vi uma aula do Iago, mas queria muito assistir. não, não, Isso é muito excelente, legal. excelente. Excelente, a aula dele é muito boa mesmo. E assim, é legal porque assim, é exatamente isso. A gente traz, e o Iago também traz, uma vivência, né, das coisas que a gente passa. Sim. Então a gente consegue se aproximar um pouco do aluno, não fica uma coisa muito literária demais. Então, assim, quando eu dou aula, independente, né, da matéria, né, eu tento aproximar o máximo possível do aluno referente a essas situações que a gente passa, né? Então, isso é muito importante, né? É. Então, acho que é uma coisa. E eu acabo falando muito da residência por causa disso, né? Então, a Duda, ela. Se for a Duda que eu tô pensando, né? Mas eu dei aula para ela de diagnóstico por imagem, né? Uhum. Então foi uma. Geralmente eu conseguia passar algumas coisas legais, assim. Legal. Não, fico feliz, gente, porque quando eu formei, que foi de 2004, 2008, 2009 que eu estudei, realmente, assim, os professores quase nenhum tinham vivência de prática mesmo, de clínica, de atender, era muito mais formação teórica mesmo, mais de mestrado, doutorado, pós-doutorado.
Então, isso realmente faz diferença. Pessoal, vamos prestigiar aqui quem nos prestigia. O Henrique Esteves mandou uma mensagem aqui. Boa noite, estou no último ano e agora que decidi que quero residência de fato. Qual o primeiro passo vocês nos indicam a dar? Tenho muita dúvida em relação à parte da análise curricular. Isso era a próxima pergunta que eu ia fazer. Perfeito, Henrique. Perfeito sua pergunta. E aí, pessoal? Deixa eu falar disso também, que eu adoro falar de currículo e no cursinho preparatório eu dou essa aula para os meninos, e assim, e eu sou professor da privada também, né? Os alunos, eles têm muita dúvida, e assim, só para fazer um gancho da pergunta passada, para eu opinar, eu acho que realmente tem isso, né? A gente ouve menos, mas esse cenário ele tem mudado um pouco, né? Então, assim, de quando eu comecei a dar aula na instituição privada em 2021 para 2025, né? 4 anos depois, isso mudou. E eu ministro uma disciplina profissionalizante, que é a clínica de pequenos, que costuma ser mais no final do curso. Na instituição onde eu ministro aula atualmente, ela é bem no final do curso, porque a grade ficou alterada pela pandemia, então é no oitavo período. Então era comum antigamente o aluno chegar no oitavo período, ele não saber, como o Rafael falou, o que é uma iniciação científica, ele nunca fez uma monitoria, ele nunca ouviu falar em residência. E esse cenário muda a partir do momento que o professor ele indica. Então, hoje em dia, muitos professores da rede privada e da particular, né, da privada e da federal, desculpa, da pública, fizeram residência, então ele acaba indicando. E muitos professores que não têm residência, por exemplo, o professor excelente de cirurgia, que foi meu professor na residência, não fez, mas super indica, inclusive só orienta, né, faz questão de orientar mestrando que fez residência, ele prioriza Legal. isso mesmo o cara não tendo tido essa oportunidade, a trajetória dele ter sido outra. Então, hoje em dia mudou. O que eu percebo que muda? No primeiro período, geralmente na disciplina de introdução, já é falado isso, né? Então, hoje em dia eu acho que o cenário está mudando. Os cursinhos preparatórios, eles mudaram essa realidade. O Instagram, ele muda muitas pessoas hoje em dia. Tá no quarto período, ele tem um Instagram de estudos para residência. Então, assim, na universidade privada tem muito isso, mais do que eu via na minha época. Então, tem o Estudigram, né? A Legal. pessoa, ela tem um Instagram para estudos na residência, aí você vai seguir, a pessoa está no quinto período, né? Então, ela já está estudando SUS, ela já quer residência. Então, claro que tem aquela pessoa que nunca ouviu falar, mas hoje em dia o cenário tem mudado. A pessoa no meio do Uhum. curso ela já quer fazer. Nós temos, por exemplo, alunos no curso em preparatório que entram no oitavo período, e ainda tem um ano pela frente, às vezes tem 1 ano e meio, 2 anos, A e gente ele tem já aluno do entra no quinto cursinho período, sexto período. preparatório. É uma realidade, né? Uhum. Ou então o É. aluno ele chega para mim no sexto período e fala, professor, eu estou me organizando, eu já vou fazer o cursinho preparatório. Então a pessoa já sabe o que ela quer e ela já sabe que o cursinho preparatório é uma ferramenta para ela conseguir esse objetivo, né?